Olha aí, meu povo, mais um dia que fez o Senhor, juntamente com esse dia que o Senhor nos deu de presente, Ele nos concede a oportunidade de nós vivermos determinados conceitos que precisam ser revistos a todos os dias. Eu vou deixar aqui, para quem chegar ao alcance desse vídeo, uma palavra. Caso você veja, você venha meditar sobre ela. Está ali em Romanos, capítulo 8, do versículo 35, aleluia, ao 39, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti quem? De Cristo Jesus, somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixo aqui gravado essa mensagem e dizendo, meu amigo, minha amiga, ou meu irmão, minha irmã, que não existe nesse mundo, nem no outro, qualquer coisa que pode nos separar do amor de Deus. É certo, e eu tenho conhecimento, graças a Deus por isso, que a Bíblia fala que o pecado é que nos separa, faz a separação entre nós e Deus. Só que o pecado, ele não tem poder sobre a vida daquele que está em Cristo Jesus. O pecado, ele faz separação, sim, entre o homem e Deus, mas, porém, entretanto, é o homem que não tem uma comunhão com Cristo Jesus. Porque aquele que está em Cristo, ele nova criatura é. Isso quer dizer o quê? Que as coisas velhas já se passaram e tudo ficou para trás. Então, se as coisas velhas se passaram, nós não estamos mais presos na lei do pecado. Antes de Cristo Jesus em nossas vidas, nós éramos presos. Eu vou falar de mim, por exemplo. Eu não queria fazer determinadas coisas, mas eu não resistia. Eu acabava sempre cedendo. Assim também, meu amigo, minha amiga, é na vida daqueles que não têm Jesus. Eles erram, pecam, e acorda pecando, vive pecando, vai dormir pecando, e no dia seguinte é a mesma coisa, peca, e nunca para de pecar, sabendo que aquele pecado que ele está, ele tem consciência, porque o ser humano, ele não é animal, ele sabe o que ele está fazendo, ele é racional, ele é um ser pensante, e como tal, ele tem consciência das coisas que ele vai praticar. Então isso significa o quê? Que antes da pessoa pecar, a pessoa tem consciência. Só que a pessoa tem aquele pecado, aquele erro, como uma atitude normal.
A partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, pronto, o Espírito Santo vai entrar na vida dele e vai fazer ele rever os conceitos dele do passado e do presente e o que poderá ser no futuro. Então, quando ele conhece, ele aceita a Jesus, ele toma consciência de que verdadeiramente alguma coisa na vida dele pode ser feita para cortar aquela maldição que existe na vida dele. Então ele começa a meditar nas coisas passadas. Então, a partir daquele momento, ele tem início a uma nova vida. Ele começa a ser uma nova criatura. Porque a partir do Calvário, dizer que não vai pecar, não é isso que eu quero dizer, não. Mas, porém, ele vai pecar se ele quiser, porque a partir do Calvário, o pecado passa a ser na vida dele um acidente, como se estivesse dirigindo um carro. Ninguém dirige um carro para bater com o carro, para causar uma colisão. Porém, acontece, assim é o pecado na vida daquele que tem Cristo Jesus. Quem está em Cristo como nova criatura, ele não tem prazer, ele não tem alegria no pecado. Porém, quando acontece um acidente no percurso dele praticar este pecado, o Espírito Santo faz com que ele tenha consciência. Por quê? Porque foi um pecado involuntário, ele não premeditou aquilo. Aquele que não tem Cristo, ele vive na prática do pecado e ele tem consciência que aquilo que ele está fazendo vai causar prejuízo para ele, mas ele não tem consciência das consequências na parte espiritual. Já o crente não. O crente, ele pensa antes e sabe o que é certo e o que é errado, o que agrada e o que não agrada a Deus. Então o crente, ele não vive na prática do pecado. Então quero deixar nessa manhã para você, meu amigo, minha amiga, que talvez encontre aí até oprimido por alguma situação que não deveria acontecer, mas aconteceu, tá? Aconteceu na tua, acontece na minha e acontece na vida de todos quantos estão aqui na terra. Mas quero dizer para você nessa manhã que tem jeito sim, tá, meu irmão? Tá, minha irmã? Tem jeito sim. E tenha isso na sua mente e medite sobre essa palavra. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus e quem nos separará do amor de Deus que se encontra em Cristo Jesus? Nada nem ninguém pode nos separar desse amor, a não ser nós mesmos. Mas tenhamos em mente, meu amigo, minha amiga, que nós estamos livres, libertos. Liberto por quê? Porque o sacrifício lá no Calvário, ele foi feito de uma vez só. O sangue, ele foi derramado uma única e exclusiva vez. Jesus lá no Calvário, ele não derramou o seu sangue de pouquinho em pouquinho para eu hoje poder dizer assim, cada dia eu tenho que me libertar um pouquinho. Não, irmão. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. No Evangelho escrito por João também diz: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, quem é o Filho? O Filho é Jesus. E quem é Jesus? Jesus é a palavra. Porque no princípio ele era o quê? O verbo. O verbo é o quê, meu irmão? Palavra. Estava com Deus e o verbo, que é a palavra, era Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para levar na sua carne, ele na semelhança de carne, para levar na sua carne
o pecado que nos oprimia. Então nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por quê, irmão? Porque antes de Jesus existia a lei do pecado. Tu não queria pecar, eu não queria pecar, mas não resistia, porque é lei tem que ser cumprida, meu irmão. Quem não cumpre lei é transgressor da lei, e com o pecado não é diferente. A lei do pecado obrigava e obriga o ser humano a praticar coisas que vai prejudicar o próprio ser humano. Porém, Jesus, ele nos libertou da lei do pecado. Libertação, meu irmão, foi feita na cruz do Calvário. Se tem alguma coisa na vida que você precisa se libertar, irmão, não leve a mão não, tá, meu filho, minha irmã? Vai conhecer a palavra, que conhecereis a verdade. Verdade é o que é a palavra. Se você ainda não conhece essa verdade, eu vou te apresentar hoje. A verdade diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não falou ninguém vai ao Pai, não. Ele não apontou para frente, não. Ele virou o dedo para ele e disse: ó, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a partir do momento que eu conheço essa verdade que é Cristo Jesus, me libertará. E se verdadeiramente eu o conhecer, verdadeiramente eu sereis livre. Então isso significa o quê? Que o pecado, meu irmão, minha irmã, ele não tem mais domínio sobre a sua vida. Então você não precisa, meu irmão, se libertar de nada, porque Cristo já te libertou da lei do pecado lá na cruz do Calvário. O que eu preciso agora é assumir essa posição, porque eu não estou mais preso, eu agora sou livre, porque nenhuma condenação há sobre a minha vida. Meu irmão, mas evangelista Antônio, ou Antônio Arias, isso quer dizer o quê? Que a pessoa não peca mais? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a lei do pecado não tem mais poder, nem sobre a minha, nem sobre a tua vida, para obrigar você a fazer aquilo que eu não quero e que você não quer fazer. Porque agora eu tenho uma consciência, a mente de Cristo, eu sei o que agrada e o que não agrada a Deus. Portanto, se eu fizer, não é porque o pecado me obrigou a fazer, nem que o diabo me forçou, porque o diabo já não tem mais poder sobre a vida daquele que é lavado e remido pelo sangue de Cristo. Porque diz a palavra que aquele que é nascido de Deus, olha que maravilha, gente, olha que coisa gloriosa. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. A única coisa que o diabo pode fazer é apresentar o prato. Só que você não está preso mais na lei do pecado. Então, quer dizer, eu toco no prato do diabo se eu quiser. Então, eu não fui forçado pelo pecado. Então, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu estou liberto, estou agora debaixo da lei de Cristo. Irmãos, deixo-vos aqui esta palavra, desejando para quem chegar ao alcance um bom dia, porém que seja um dia diferenciado, um dia de conquistas e um dia de vitória. Que Deus vos abençoe e deixe-vos a paz do Senhor Jesus Cristo. Lembrando sempre que o pecado não tem mais, meu irmão, minha irmã, domínio sobre a sua vida, tá? Quem nos separará do amor de Cristo? Só tem um que pode nos separar, que é nós mesmos, tá? Mas se separar não vai dizer que foi o diabo não, vai dar moral pro diabo não, tá, meu irmão? Separou porque você quis. Que Deus te abençoe.